Bom, gente, vamos lá, né? Boa tarde novamente a todos. Essa aula de hoje eu vou conseguir gravar, já está gravando, na verdade. Também já estou fazendo o registro de quem está presente. Na sexta-feira eu não fiz, mas vou começar a fazer agora, por isso que eu perguntei ali para a colega. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente já dá início também aí à aula, certo? Para quem não estava na sexta, meu nome é Matheus. Estou ministrando aqui o curso de técnicas de pesquisa, recém-contratado do IFBA. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre os pilares acadêmicos, sobre a extensão, a pesquisa e o ensino, sendo que o nosso foco principal aqui no curso é de fato a pesquisa, certo? E para isso a gente também falou um pouquinho sobre a ética na pesquisa, sobre a importância de ser ético durante o nosso ato de pesquisa e sobre o plágio, né? Sobre essas questões que envolvem o nosso processo de pesquisa. Hoje a gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso, a iniciar por alguns tipos de pesquisa, né? A gente já começou um pouquinho na outra semana a falar sobre a pesquisa científica e, gente, só um minutinho. Voltei. Então, a pesquisa científica, que é o nosso objeto de estudo principal aqui no curso, a gente vai falar agora sobre a pesquisa documental e a bibliográfica. A gente já deu um breve panorama na última aula sobre as diferenças entre a documental e a bibliográfica. E qual é a diferença? Bom, basicamente, a pesquisa bibliográfica é um levantamento bibliográfico, né? Quando a gente tem um acesso a um conteúdo geralmente publicado, um livro, um artigo, um documento, seja em meio eletrônico ou não. É quando a gente tem acesso a esse material bibliográfico, a uma certa bibliografia. Enquanto que a pesquisa documental é em relação a documentos que não foram publicados, que ainda não tiveram tratamento analítico, não passaram por esse processo de análise, ok? Bom, e tem também a pesquisa eletrônica, né, que a gente fez essa diferença também na última aula. Eu até comentei com vocês acerca da pesquisa bibliográfica e da pesquisa eletrônica. A gente tem que tomar cuidado para não confundir o tipo de pesquisa com o meio em que a gente está pesquisando. A pesquisa bibliográfica pode ser encontrada no meio eletrônico, o que é muito mais comum hoje em dia do que a gente realmente ir até uma biblioteca e pesquisar nos livros na biblioteca. Hoje em dia a gente tem acesso aos livros em meio eletrônico, mas isso não configura uma pesquisa eletrônica. Isso configura uma pesquisa bibliográfica em meio eletrônico. Ou seja, a pesquisa eletrônica ela é de fato aquilo que você consegue tirar de um site publicado diretamente nesse site. Seja um artigo, seja uma notícia, seja um periódico. Agora, se você tem acesso a um livro em um determinado site, é uma pesquisa bibliográfica. O meio da sua pesquisa está sendo eletrônico, mas a pesquisa de fato é bibliográfica. A mesma coisa se você vai numa biblioteca, consegue lá os livros, é uma pesquisa bibliográfica e o meio em que você está pesquisando é a biblioteca. Agora, a pesquisa eletrônica é a sua pesquisa em meio eletrônico acerca de um conteúdo publicado ali naquele site ou enfim, onde é que você esteja pegando, numa mídia social, a depender de qual é o seu objeto de pesquisa, certo? E uma pesquisa documental, ela é elaborada a partir dessas questões que não foram publicadas ainda ou não foram analisadas. E aí eu também dei para vocês um exemplo sobre um tipo de pesquisa documental que pode ser feita, que foi basicamente você entrar num site, por exemplo, pegar uma notícia desse site, e aí, no caso, configura uma pesquisa eletrônica, mas também documental, porque de fato pode ocorrer esse intercâmbio entre pesquisas, nunca necessariamente só uma coisa, até porque não são somente esses tipos de pesquisa, a gente vai ver também mais para frente os outros tipos de pesquisa, e existem diferentes tipos de abordagens, de procedimentos, diferentes categorias de pesquisa. Aqui eu estou trazendo para vocês inicialmente essas três, que são as principais, mas elas podem sim se chocar entre si, ok?
Então, entrando no site jornalístico, você pega uma notícia e começa a elaborar um corpus de notícias de jornais para saber como que os diferentes sites estão abordando um determinado assunto, o mesmo assunto. E aí você faz esse levantamento, faz uma análise e após essa sua pesquisa, tanto eletrônica quanto documental, esse seu levantamento de informações, você decide publicar o seu trabalho. Depois que o seu trabalho foi publicado, pode ser que futuramente uma outra pessoa venha utilizar o seu trabalho como fonte de pesquisa também. E aí já passa a ser uma pesquisa bibliográfica, porque a pessoa está usando o seu trabalho que já foi publicado para fazer o trabalho dela. Mas a princípio o seu trabalho é uma pesquisa documental e aí posteriormente, se foi publicado e alguém utilizar, é uma pesquisa bibliográfica. Deu para entender aí um pouquinho essa diferença? Ótimo. Então, hoje, a nossa aula, o nosso tema principal da aula, é algo que a gente veio falando também na última semana, quando a gente abordou um pouquinho sobre o plágio, e como a gente evita de ser vítimas do plágio, né? Sempre citando, referenciando. Citar é uma forma de referência, e hoje o nosso tema é justamente referência. A gente vai falar sobre referências gerais, ok? E assim, por que fazer referências? Alguém aí? Qual a importância da gente referenciar, de fazer referências? Isso, essa é a premissa básica, né? Se você não referenciar um autor, você não está sendo fiel àquele trabalho, né? Você está sendo complacente com o plágio, está plagiando um trabalho que não é seu. Mas para além disso, até a gente chegar nessa necessidade de utilizar a referência, a gente precisa usar o documento que quer que seja que você esteja utilizando. Então a referência dá, o que a Laís falou, dar os créditos a que merece, evitar o plágio e dar base ao seu trabalho. É aí que eu quero chegar exatamente, sobre dar base ao seu trabalho. Porque a gente comentou até sobre isso, né? Porque a pesquisa, ela não nasce do nada, não nasce do zero. Você sempre tem que buscar uma informação, né? Não é a fonte, não é vozes da minha cabeça. A fonte é uma fonte que você vai utilizar de outros lugares. Você vai precisar correr atrás e fazer uma pesquisa para você utilizar isso como base para o seu texto. Então, isso por si só já é referenciar. E aí vem a questão de acreditar a quem você pegou a informação que evita o plágio. Mas a referência é esse processo posterior a gente acreditar. É você realmente fazer essa busca para dar uma base para o seu trabalho, para dar embasamento, para dar um respaldo mesmo para o seu estudo, ok? E aí elas vêm as referências tanto das citações quanto as referências bibliográficas que vocês usam e a gente usa nos trabalhos. E tudo isso evita o plágio, evita o nosso trabalho de sofrer qualquer tipo de rechaçamento, certo? Então, para além do plágio, de evitar o plágio e além de acreditar, é realmente dar base e respaldo para o trabalho que você está fazendo, né? Independente ele de qual seja o tipo de pesquisa ou tipo de trabalho. Agora, existem alguns tipos de referências e causam até uma certa confusão, às vezes, em relação à nomenclatura e à terminologia correta a usar. A gente tem as referências bibliográficas, a bibliografia e referências de modo geral. E aí também eles aqui complementou, e ainda ajuda a legitimá-lo, com certeza, porque tudo isso funciona realmente como um suporte, né, teórico para o seu trabalho. É exatamente essa questão de respaldo. Tá? Uma pesquisa de respeito, uma pesquisa dentro da ética, ela necessita disso, dessa comprovação, né? Ela necessita dessa bibliografia pesquisada. E tudo isso traz mais respaldo para a pesquisa. Agora, alguém aí sabe a diferença entre bibliografia, referências bibliográficas e referências? Geralmente isso causa um pouco de confusão nas pessoas, porque são questões de nomenclatura, mas que querendo ou não fazem a diferença na hora de utilizar, né? Qual utilizar, como utilizar. Iniciamos por bibliografia. Bibliografia, portanto, se a gente pensar, né, na pesquisa bibliográfica, o que é a pesquisa bibliográfica? É justamente esse levantamento que a gente tem de artigos ou documentos ou periódicos já publicados, já analisados, que já passaram por esse processo,
A bibliografia nada mais é do que isso. É justamente esse material que você vai ter acesso. Seja ele qual for, que já tenha sido publicado, que já tenha sido analisado, já passado por esse tratamento, por esse processo. Então, tudo isso é bibliografia. Agora, dentro da pesquisa, a bibliografia não somente é aquilo que você vai referenciar no final do seu trabalho, mas como também, geralmente elas aparecem como bibliografia complementar. Quando você faz um trabalho de pesquisa, você precisa referenciar no final do trabalho as suas fontes, né, o que você utilizou. E geralmente nos trabalhos científicos a gente só referencia o que de fato aparece no trabalho. Aquilo que você tirou de algum lugar que está lá com a sua citação devida, ou enfim, aquilo que você teve acesso. Agora, muitas vezes a gente tem acesso a coisas além do que a gente coloca no trabalho, seja para ter mais base no que a gente vai falar, no nosso argumento, na forma como a gente vai colocar no texto, seja questões mais técnicas. Então, assim, tudo que você analisa para o trabalho, para você preparar, né, no pré-preparo de um trabalho, isso é considerado bibliografia, por mais que apareça ou não no corpo do seu trabalho, no texto, né, no corpo do texto. Então, até mesmo aquilo que você não cita no trabalho, geralmente aparece como bibliografia. Em alguns lugares a gente pode ver como bibliografia complementar. Mas geralmente a gente não coloca isso no trabalho acadêmico, ok? É opcional, não é considerado obrigatório você colocar todas as suas fontes de pesquisa. Agora, o que é obrigatório que você tem que colocar é sim aquilo que aparece no seu trabalho. É exatamente a referência bibliográfica. Ou seja, toda essa bibliografia que você utilizou, que você teve acesso, que você pegou como base para dar respaldo para a sua pesquisa, você deve referenciar no final do seu texto. Então, tudo que aparece citado no seu texto deve aparecer na referência bibliográfica, certo? Agora, isso a gente está falando de uma pesquisa bibliográfica. Se a sua pesquisa não é bibliográfica, se ela não tem esse tratamento acerca de um material que já foi publicado, de uma bibliografia, não tem por que você utilizar referências bibliográficas se sua pesquisa, por exemplo, é documental, se sua pesquisa ela é eletrônica. E aí a gente usa somente o termo referências. A gente não utiliza referências bibliográficas, somente referências, por se tratar de um tipo de pesquisa que não é bibliográfica. Agora, quando a pesquisa é bibliográfica, você pode utilizar referências bibliográficas, ok? Mas, geralmente, a preferência mesmo é que usa-se só referências, independente do tipo de pesquisa, porque é mais abrangente e porque, querendo ou não, nem sempre as pesquisas são somente bibliográficas, como eu falei para vocês. Às vezes, uma pesquisa bibliográfica também envolve um tipo de pesquisa documental, que também envolve uma pesquisa eletrônica. Então, por preferência, geralmente, a gente acaba utilizando somente o termo referências no final dos trabalhos, ok? Mas assim, por questão de nomenclatura e para ficar mais claro para vocês, a diferença é essa. Bibliografia é todo o material que você consultou para o seu trabalho. Referência bibliográfica, dentro de uma pesquisa bibliográfica, é tudo aquilo que está citado e tudo aquilo que aparece no seu texto. Enquanto que referências é mais geral. Todas as referências que você cita no seu texto, independente se a pesquisa é bibliográfica, ou documental, ou eletrônica. Ok? Deu para compreender aí? Agora, essa é basicamente a diferença. Agora, como fazê-las? Essa questão dos tipos de referências é uma questão mesmo mais técnica, questão de nomenclatura. Agora, a gente precisa ver como referenciar, né? Como que a gente faz essa elaboração, como que é a informação e a documentação das referências. Bom, as referências, elas são feitas seguindo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? E a ABNT é responsável por fazer, por formular, né, por estipular essas regras que a gente precisa seguir, essas normas, na hora de você fazer o trabalho de referenciar. Não só de referenciar, mas o trabalho como um todo. Agora, a ABNT ela não somente funciona como normas técnicas para textos ou trabalhos acadêmicos, ela vai muito além disso. A ABNT ela é um fórum nacional de normalização. Então, dentro do âmbito governamental, hospitalar, enfim, tudo isso a ABNT ela fornece normas. Não somente para textos, mas para questões sanitárias, para questões de saúde, implementações de políticas públicas no geral. Então, tudo isso segue as normas da ABNT. E aí, para cada âmbito, a ABNT tem normas específicas que devem ser seguidas, certo? E tudo isso é para tornar as características dos produtos ou dos serviços com uma qualidade maior, com uma segurança maior, com mais eficiência, com mais respeito ambiental. Então, tudo isso ajuda
a seguir um certo padrão que é esperado para as questões gerais, né, que a gente tem por aí. Então a BNT vai muito além dessa questão mais textual, acadêmica, enfim. Agora, dentro do texto, a ABNT realmente ela regula essa questão acadêmica, né, para obedecer a um certo formato. Okay. A ABNT é o órgão regulador cujo objetivo é fazer com que os textos acadêmicos obedeçam ao mesmo formato. Ou seja, sem a ABNT seria uma bagunça. Todo mundo faria o trabalho como quer e não é bem assim que funciona. Então é preciso que exista esse órgão que regula como os trabalhos devem ser feitos e até acaba facilitando mesmo, porque muitas vezes, na dúvida, você tem como consultar o documento e saber de que forma você pode adequar aquilo que você está querendo fazer, seja em questão de referência, seja em questão de margem, seja em questão de fonte, tamanho de fonte, enfim, por aí vai. E aí no quesito referência, a norma que a gente utiliza é a NBR 6023. E eu vou estar usando aqui a de 2018, eu acho que já tem uma de 2020 mais atualizada, mas geralmente o que eles mudam são coisas pequenas, e eu vou acabar também comentando para vocês que eu consegui pegar. Mas a gente vai ver de modo mais geral o que a de 2018 propõe. E aí, para cada norma técnica, existe uma NBR diferente. A das referências é essa, a 6023, e a que a gente usa para normalizar os trabalhos acadêmicos com relação às referências, ok? Agora vamos entender um pouquinho o que é de fato essa norma. Como aparece aqui na definição abaixo, que a própria ABNT estipula, a norma ela é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece as regras, as diretrizes ou as características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Então, dentro desse contexto textual, a norma ela funciona justamente como essa maneira de organizar o texto e trazer de fato uma unidade, né? Fazer com que o trabalho siga essa unidade, independente de quem seja o autor, eles todos possuem uma forma e tem uma certa similaridade em relação ao seu layout e até facilita na hora da gente conseguir consultar. Porque pensa bem, se não tivesse as normas, cada um faria da sua forma e aí na hora de consultar, tendo as regras, a gente sabe onde encontrar as referências, a gente sabe onde encontrar todos os arquivos na introdução, quando a pessoa coloca ali no sumário, enfim, tem a página. E se isso fosse uma coisa opcional, ficaria muito mais difícil da gente conseguir ter o acesso, mas como não é, como é uma questão técnica, uma questão normativa que a gente precisa seguir nos trabalhos acadêmicos, né, que pedem o uso da ABNT, fica muito mais fácil de fazer essa consulta. Então, no caso das referências, a norma é 6023, ok? Agora, tratando-se de referência bibliográfica, é o conjunto padronizado dos elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Ou seja, a referência bibliográfica nas normas ABNT é uma forma de localizar o artigo original com maior facilidade. Então, as referências ela funcionam justamente para facilitar na hora de você consultar. Quando a gente conversou um pouquinho sobre plágio, né, a gente falou sobre essa questão de creditar, de referenciar de onde a gente está tirando aquilo que foi pego. Mas muitas vezes existem sites com nomes parecidos, autores com nomes iguais, autores com nomes iguais e mesmo ano de publicação. Então, tudo isso acaba às vezes dificultando nossa consulta. Como eu faço para saber se realmente um texto é plágio ou não? A gente falou sobre isso. Hoje em dia é muito fácil, joga no Google você já acha. Mas às vezes pode ser que apareça o mesmo conteúdo, ou um conteúdo parecido em plataformas diferentes, em livros diferentes, ou enfim, ambientes diferentes, mas que tenham autores com mesmos nomes, ou parecidos, enfim. Acaba dificultando, né? Ou até mesmo quando você utiliza um livro que tem diversas edições ou diferentes versões. Então, tudo isso também complica na hora de você buscar a referência exata. Então, a referência bibliográfica, ou a referência de modo geral, de acordo com a BNT, prevê essa opção de você ter maior facilidade na hora de localizar um artigo original, né? Saber qual artigo de fato ou qual documento de fato foi estudado, foi pesquisado, foi lido, foi redigido por aquela pessoa que está referenciando e tal. Então, isso tudo facilita na hora de você buscar, de fato, o documento original e verificar a procedência do mesmo, certo? Então, a referência é essa forma de localizar o artigo original com mais facilidade. E para isso, existem algumas coisas que a gente precisa utilizar na hora de referenciar.
que a BNT chama de elementos essenciais e elementos complementares. Os elementos essenciais, como o nome já diz, são essas informações indispensáveis na identificação do documento, ou seja, independente do tipo de trabalho, de pesquisa que você estiver fazendo, esses elementos eles devem aparecer na sua referência. Já os elementos complementares são as informações que permitem melhor caracterizar os documentos, ou seja, você retira do próprio documento e, se não for possível, você utiliza de outras fontes de informação, indicando esses dados assim, obtidos entre colchetes. Como assim? Os elementos essenciais você tem que citar, é indispensável, então tem que aparecer ali. Já os complementares é para você melhor caracterizar o documento. Nesses casos, por exemplo, quando o livro tem mais de uma versão, tem mais de uma edição, mais de uma versão, ou tem tradutores, ou tem, enfim, informações que são complementares, a gente coloca para melhor caracterizar, para ser mais fácil realmente de achar. Não que seja essencial, mas é bacana colocar porque facilita na hora de procurar. Então, esses elementos são complementares. Aí, quando não aparece no documento, ou enfim, no livro, no site onde você está pegando a informação, a gente utiliza de outras fontes, né? Geralmente na própria internet a gente consegue essas informações sobre as publicações. Só que se não aparece no livro, a gente indica só entre colchetes. Mas a gente vai ver isso mais detalhado em alguns minutos, ok? Bom, a norma também estabelece que a referência bibliográfica pode aparecer tanto no rodapé, quanto no fim do texto ou do capítulo, em lista de referências ou antecedendo resumos, resenhas e recensões. Geralmente ela aparece mais na lista de referências, né, que é aquela lista final dos trabalhos, tratando-se de trabalhos acadêmicos. Mas, vez ou outra, também pode aparecer no fim do texto ou do capítulo, a depender do que você está fazendo, se é um resumo, se é uma resenha, se é um relatório, enfim. Ou também pode aparecer no rodapé, que aí também existem normas específicas para isso, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses para que vocês tenham familiaridade. Bom, se vocês tiverem aí um caderno ou alguma coisa para fazer as anotações, porque tem umas dicas valiosas que eu vou passar para vocês que não aparecem no slide. Mas vamos lá. Os itens obrigatórios são basicamente a autoria, o título da obra, o local, a editora e a data de publicação, certo? A autoria, obviamente, é quem escreveu, ou não necessariamente pode ser quem compilou, quando se trata de um trabalho compilado onde tem mais de um autor, quem organizou, enfim, a gente vai ver também isso um pouquinho. Mas a autoria é aquele que leva ali no nome do livro, né? Ou enfim, quem escreveu tal texto, dependendo de que tipo de pesquisa você está fazendo, onde você está buscando as informações. Título da obra, local de publicação, editora e a data de publicação, certo? Nem sempre a gente tem uma data de publicação, e aí é nisso que a gente vai buscar essa informação adicional e colocá-la entre colchetes se a gente conseguir achar. Se não, a gente não coloca, né? Fazer o quê? Mas esses são os itens obrigatórios, que geralmente sempre tem, e quando não tem a gente consegue buscar e ter esse acesso, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as formas de entrada nas referências por autor, tá? Aqui eu trago para vocês já com alguns exemplos. Como a gente faz a referência dos autores lá na lista de referências no final do trabalho, ou enfim, no rodapé, onde quer que seja. Quando o trabalho tem apenas um autor, a gente vai referenciá-lo pelo seu último nome, em letra maiúscula, seguido da vírgula e o restante do nome do autor, certo? Ou, outra forma de fazer isso é referenciando em letra maiúscula o seu último nome, separando por vírgula e o resto do nome a gente abrevia também em letras maiúsculas, utilizando a primeira letra de cada nome. Aqui no exemplo eu trago Manuel José Lourenço Filho. No caso dos nomes que terminam com Filho, com Neto, com Júnior, tem que aparecer na referência. É o último nome no caso, né? Mas esses não são considerados de fato assim o último nome. Então você tem que colocar o nome anterior a esse também. Então se for assim, não sei, fulano de tal da Silva Neto. Aí você tem que colocar Silva Neto. Nunca fica só Neto, ou só Júnior, ou só Filho. Sempre aparece os dois últimos nesses casos. E aí aparece isso em maiúsculo, seguido da vírgula e o nome restante. Pode ser o nome por extenso, ou você pode abreviar utilizando a primeira letra de cada um dos nomes em maiúsculo. E aí você coloca ponto também em seguida. Nesse caso, Lourenço Filho em maiúsculo, vírgula Manuel José, ou
Lourenço Filho em maiúsculo, vírgula, M. ponto, espaço, J. ponto, ok? Observando também essa questão da pontuação. Agora, quando a gente tem mais de um autor, no caso de dois autores, a gente vai referenciar os dois autores, na sequência que eles aparecem na capa do livro ou na publicação que você está consultando. Aqui eu trago como exemplo Amado Luiz Servo e Pedro Alcino Bervian. A gente vai citar o que aparecer primeiro lá na nossa bibliografia de pesquisa. Servo, último nome maiúsculo, vírgula, restante do nome. Aí a gente coloca ponto, vírgula e cita o outro autor também. Último nome maiúsculo, vírgula, restante do nome, certo? Aqui, por exemplo, poderia ser servo em maiúsculo, vírgula, A ponto, espaço, L ponto. Eu poderia usar AL e para o Pedro Alcino eu poderia usar o PA. Mas geralmente a gente tem preferência por colocar mesmo o nome completo da pessoa. Mas aí é uma escolha do escritor, tá? Que está fazendo as referências no seu trabalho final. Agora um detalhe importante, se você prefere abreviar o restante do nome, é bacana que você mantenha isso para todas as referências, tá? Justamente para ter essa questão da unidade, para o seu trabalho seguir um certo padrão, uma certa unidade. Então, se você vai optar por referenciar abreviando o restante do nome da pessoa, que você mantenha isso até o final do seu texto, das suas referências, certo? E aí, no caso de mais de três pessoas, a gente vai também fazer a mesma coisa, sobrenome maiúsculo, restante do nome, ponto e vírgula, segundo autor. Sobrenome maiúsculo, sobrenome não, né? O último nome maiúsculo, restante do nome, ponto, vírgula, e aí o terceiro autor. Também na mesma ordem que eles aparecem na capa, não precisa ser em ordem alfabética, nada do tipo. É da forma como eles aparecem, seja na capa do livro, ou do capítulo, enfim, do que vocês estiverem consultando, do site. E é isso, ok? Separando por ponto e vírgula cada um deles. Agora, quando a gente tem mais de 3, quando são 4 ou mais, a preferência é que você coloque todo mundo, mas se ficar muito grande, a gente utiliza uma partícula em latim que significa et al, que significa entre outros, que basicamente diz que tem mais de 4 pessoas na autoria daquele trabalho, certo? Então, e aí você coloca somente o primeiro que aparece no livro ou no texto que você estiver consultando, o primeiro autor. Nesse caso, Ângela Olade Ribeiro, Ribeiro em maiúsculo, restante do nome dela, e aí at all. Não precisa colocar o ponto e vírgula, não precisa colocar ponto, você coloca só o at all em itálico, porque você tratar de uma partícula em latim, e aí o ponto final, ok? Isso é para autoria, para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas e mais de 4 pessoas. É assim que a gente faz a referência do autor na referência bibliográfica no final do trabalho, ok? Agora, nem sempre o trabalho que você está consultando vai ter o nome do autor daquele texto em específico. Às vezes trata-se de uma compilação, trata-se de um trabalho organizado. Existem livros que são publicados com textos de diversos autores. Né? Alguém, por exemplo, tem um projeto que aí pega textos de diferentes autores, faz um compilado e lança esse livro. Então, assim, foi ele que escreveu esse livro? Não, quem escreveu o livro, na verdade, foi quem participou, né, com todos os textos. E aí são o quê? Sei lá, mais de 15 colaboradores, enfim, mais de 20 colaboradores. Quando você vai fazer a referência no final, se você utilizou o livro todo como base da sua pesquisa, na referência você vai colocar o nome da pessoa que fez a compilação, que organizou o material. Agora, se você estiver citando o capítulo, se você utilizou um capítulo em específico, aí sim você utiliza o nome do autor em específico do capítulo e em seguida o nome do livro e quem também publicou o livro, né? Então, querendo ou não, a pessoa que faz a organização também é referenciada. E para isso a gente tem algumas formas de referenciar. Aqui eu trago 4 exemplos. José Raimundo Magalhães, que ele funciona como editor, ou seja, quem editou um certo livro, e aí é o último nome, vírgula, José Raimundo. Aqui tem como organizadores 2 pessoas que organizaram um certo livro, Arlete Dantola e Edna Oliveira. Então, quando as duas funcionam como organizadoras de um livro, que é um compilado de outros textos, a gente acaba referenciando elas também. Nesse caso, o último nome, vírgula, Arlete, Oliveira, vírgula, Edna, separando as duas por ponto e vírgula, certo? Tem a Maria Carolina Carvalho como coordenadora de um livro, né?
também um compilado, e por último ali o compilado de fato com essa abreviação. Então o que é que acontece? A gente coloca o nome de quem fez esse trabalho, essa junção de textos, e montou um determinado livro, e entre parênteses quem é essa pessoa de fato, porque se ela não é autora, ela é o quê? É de ponto, editora, ou é editora no caso que fez a edição do texto, tá gente? Não é editora de publicação, que isso aparece depois como ED também. Só que aí o ED da editora de publicação é ED minúsculo e a editora, no caso quem fez a edição de textos, é ED, o E maiúsculo, entre parênteses. Editor ou editora, organizador ou organizadora, aí o org, ponto, também em maiúsculo o, coordenador, coordenadora, coord e comp, de compilador, compiladora, certo? E aí isso também vai aparecer na sua referência. Agora, quando a gente tem um órgão público ou uma informação, uma resolução que você tira de um site, por exemplo, quando é uma questão de normas técnicas, por exemplo, que a gente tem aqui, uma resolução nacional, uma questão de lei, diretrizes, enfim, a gente também precisa referenciar, mas geralmente isso não tem um autor específico publicado, né? E a gente acaba precisando referenciar o órgão ou referenciar o ambiente que ele está sendo publicado. Então, quem leva os créditos, né, no quesito de uma Constituição Federal, da legislação, um artigo, enfim, é o nome do ambiente. A ABNT, por exemplo, ela não coloca lá o nome de quem escreveu, que está publicado, então a gente referencia a própria, como Associação Brasileira de Normas Técnicas, tudo em maiúsculo, como se fosse a autoria. Brasil, também no caso dos ministérios, né, se a gente for pegar alguma informação no site dos ministérios, seja ele qual for, a gente coloca Brasil, em letra maiúscula, ponto, e aí o nome do ministério. As mesmas coisas acontecem para os órgãos estaduais ou, enfim, federais e assim por diante. No caso, aí eu tenho São Paulo, né, que é o estado, porque se for a cidade a gente precisa colocar cidade e estado. Aqui nesse caso só o estado, então São Paulo, entre parênteses estado, ponto, e aí o site que você consultou, nesse caso do exemplo a Secretaria de Educação, e o outro, Secretaria de Cultura da Bahia, a gente referencia como Bahia, ponto, Secretaria da Cultura, ok? Então, nesses casos, a gente coloca o nome do lugar de onde a gente pegou ou o nome do órgão em letra maiúscula, iniciando a referência. Ok? Tranquilo até então? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro? Leis, acontece a mesma coisa. Aí você coloca Brasil, ponto, e a lei que você consultou, e assim por diante. Certo? Bom, vejamos. Seguimos. Agora, a segunda entrada, depois da autoria, que é a outra essencial, né, os elementos essenciais, a autoria é a primeira, vai aparecer primeiro na sua referência, em seguida vem o título, né? Então aí é o título do trabalho. Agora, quando o autor não aparece, a autoria não é especificada, e quando também não é esse caso aqui, né, de normas técnicas, ou um caso de um órgão federal, de uma questão legislativa, de constituição, enfim, a gente acaba referenciando o título. E aí, como exemplo, eu usei aqui relatório de alguma coisa. Você coloca o relatório em letra maiúscula e o resto do título lá em seguida. Outra forma de referenciar, por exemplo, é por um evento. Se você está assistindo a um evento, você pega alguma informação desse evento, você obviamente precisa referenciar o evento, e para isso a gente coloca o evento como um todo. Afinal de contas, né, o autor não é uma pessoa específica. É o evento como tudo, aí você coloca o nome do evento todo em letra maiúscula, ok? A mesma coisa acontece por o título de algum trabalho que não apareça a autoria específica. E aí você começa pelo título do trabalho, ok? Em letra maiúscula também. Agora, esse é o elemento principal, né, que é a autoria dos trabalhos. Quando não tem autoria, a gente vai pegar o nome do evento, ou seja, a publicação de uma certa constituição, da legislação comum, ou de um artigo periódico de revista, por exemplo. Ok? Agora, indo para os outros elementos, né? Além da autoria, que é um dos essenciais, os outros elementos a gente tem os títulos, certo? Que vem logo depois do autor. Então, ali depois que a gente tem um autor e a gente finaliza com ele, seja um, sejam dois, sejam três, seja mais de um, a gente finaliza com ponto final. Então, último nome maiúsculo, restante do nome, ponto final, certo? Para um autor. Para dois autores,
nome de um, ponto e vírgula, nome do outro, ponto final. Aí você termina o nome com ponto final. Feita a autoria, vamos para o título. Aí você vai informar o título do documento, do trabalho, do livro, enfim, do seu texto, né? Do que você consultou. E aí o título você pode colocar de 3 maneiras. Seja em itálico, seja em negrito, ou seja em sublinhado. O título do que você consultou precisa ser marcado de alguma dessas formas, ok? Sendo que você vai marcar somente o título. Se tiver subtítulo, você não precisa marcar nada. Então, aqui, por exemplo, nos exemplos, vocês vão ver Gestão Estratégica da Informação é um título, aí está em itálico. Tecnologia de Informação, Planejamento e Gestão. O título é Tecnologia de Informação, então você só vai marcar isso. O que aparece depois, o Planejamento e Gestão, acaba sendo considerado subtítulo, então você não precisa marcar. E aí o outro exemplo, a imagem do Brasil no exterior, como título, marca isso. Agora, se fosse assim, a imagem do Brasil no exterior, uma análise qualitativa da forma como os brasileiros são vistos lá fora. Aí toda essa última parte, uma análise qualitativa de como os brasileiros são vistos lá fora, seria subtítulo, não aparecia marcado. Você só vai marcar o título principal, ok? E aí como funciona essa questão da marcação? Se é itálico, se é negrito ou se é sublinhado. Também vai ser da escolha de quem está fazendo as referências. No seu trabalho você vai decidir se você vai deixar em itálico, em negrito ou em sublinhado. Agora, você tem que se manter com aquilo que você escolher. A mesma coisa que a gente faz na autoria, se vai decidir abreviar os nomes dos autores, tem que manter uniformemente. A mesma coisa acontece aqui na hora de fazer a marcação do título do trabalho, né, da referência. Então, se você escolhe em marcar os títulos por itálico, todos os títulos devem ser marcados por itálico na sua referência. Se vai fazer por negrito, todos têm que permanecer em negrito. Se vai fazer em sublinhado, todos vão fazer em sublinhado, ok? E aí realmente fica a seu critério, fica a sua escolha. Então, para cada uma das referências, manter esse padrão, manter essa unidade, para que o trabalho realmente fique não só visivelmente, né, mais atraente, mas que siga realmente esse padrão técnico, a norma que a ABNT própria prevê. Ok? E esse é o segundo elemento essencial. E aí agora a gente vai ver um pouquinho dos outros elementos, não só os essenciais, mas como os complementares também. E aqui vocês estão vendo, né, logo em seguida depois, aparece a edição. Isso aqui está na ordem, tá, pessoal? Autoria primeiro, título segundo, edição em terceiro. E aí o que acontece com a edição? Quando se trata da primeira edição, você não vai colocar o número da edição, porque afinal de contas é a primeira. Então, a primeira edição a gente não referencia como a edição, né, no caso. Se é a primeira, só o título basta. Agora, segunda, terceira em diante, a gente precisa colocar lá na referência. Por quê? Justamente para facilitar na hora da pessoa procurar o original, né? Porque geralmente, se existe mais de uma edição de um livro, o que quer que seja, é porque existe alteração. E se existe alteração, a gente precisa consultar o que de fato a pessoa utilizou no seu trabalho. Então, para isso, a gente precisa pegar a edição correta. Então, se você utiliza um livro, ou enfim, alguma coisa que tem mais de uma edição, você precisa colocar lá na referência qual que é a edição que você utilizou. E como que a gente acaba fazendo a edição, né? Colocando na referência? Bom, vai depender do idioma que você está pegando o seu trabalho. Se for em português, a gente vai colocar, né, em português. Se for em inglês, vai colocar em inglês. Se for em francês, em alemão e assim por diante. Aqui eu coloquei 3 exemplos, português, inglês, francês. Em português, o número cardinal mesmo, ponto final, espaço, o ED de edição, que aqui vem minúsculo, que é diferente do editor ou editora, ED, ponto. Sempre assim, 4 ponto, espaço, ED, ponto, ok? O espanhol também é da mesma forma, porque é edicione, então fica a mesma coisa. A gente não utiliza o número ordinal, a gente utiliza o número cardinal, ok? Segunda edição, mesma coisa, 2 pontos, espaço, ED, ponto, e por aí vai. Agora, no inglês, a gente tem que utilizar o sistema ordinal numérico do inglês, né? Aí vai depender realmente da edição que você está pegando, se é a segunda, terceira e assim por diante, vai mudar. Mas isso tudo aparece na capa do livro, ou enfim, né, onde quer que você esteja consultando vai ter. Aqui como exemplo, peguei a quinta edição, 5th, ponto, espaço, ed, ponto, certo? E no francês também outro exemplo, que aí é um outro sistema de número ordinal, que a gente precisa referenciar da forma como é. E aí vocês estão vendo o 3, uma aspa simples, EME, ponto, espaço, ED, ponto.
Isso vai depender do idioma ou de onde você está tirando a sua referência, tá? Aqui fica a critério, quesito de curiosidade para vocês saberem como referenciar nos 3 diferentes idiomas. E se for de um outro idioma, aparece na capa, isso é tranquilo, mas a gente tem que referenciar, ok? Bom, logo depois vem o local. No caso de ser primeira edição, a gente não referencia, então se é a primeira edição a gente pula essa parte e vai direto para o local depois do título. E o local é o local de publicação, tá? De onde o livro, o texto, enfim, foi publicado. Local seguido de 2 pontos. E aí a gente pode colocar, seja lá São Paulo, 2 pontos, Bahia, 2 pontos, Salvador, 2 pontos, enfim. E se não tem um local, se não aparece, a gente coloca entre colchetes a sigla S.L. em itálico, significa sine locale, em latim, sem local. Por ser em latim, a gente coloca em itálico, certo? E entre colchetes também, seguido dos 2 pontos. Isso quando não aparece o local na publicação, no livro. Mas a gente acaba referenciando, ok? Logo depois do local, que a gente coloca os 2 pontos, vem a data de publicação. Também, geralmente sempre tem nos documentos, nos livros, nos textos, enfim, é muito difícil não aparecer a data de publicação, mas pode ser que aconteça. Então, o que a gente faz? Coloca lá o ano de publicação, nesse caso aqui do exemplo está como 2004, enfim, o ano que for. Agora, às vezes pode acontecer de ser um texto muito antigo, de ser mais difícil encontrar em livros e você acaba pegando só um excerto na internet e não ter exatamente a referência correta da data, por exemplo. E aí, quando a gente não tem a certeza da data, a gente coloca entre colchetes também. E aí, por exemplo, se você tem uma noção básica de que ano é mais ou menos, você pode colocar. E aí existem diversas maneiras de colocar. Aqui no exemplo vocês vão ver 1974 ou 1975. É quando você sabe que foi publicado durante esse período, mas você não tem a certeza. E aí você pode colocar entre esses colchetes, que significa que foi em um ano ou foi no outro. Outra probabilidade é uma data provável. 1968 com a interrogação. Provavelmente foi aqui nesse ano. Tá? É óbvio que isso, se você não sabe a data que foi publicada, você vai buscar na internet. Mas às vezes a internet dá informações que não são muito coerentes, né? Um site diz uma coisa, outro diz outra, e fica nessa dúvida. E aí uma forma de você referenciar, colocar isso, é justamente com essa interrogação, que é uma data provável. Agora, a data certa não indicada no item é quando a data não aparece no item, mas você conseguiu essa informação em outro site, enfim, em algum local. E aí, quando você consegue essa informação em outro local, apesar dela não aparecer no livro ou no texto, você coloca entre colchetes também. É a data certa, mas não aparece no livro. Você pegou lá de outro local. Mesma coisa acontece para décadas e para os séculos. Se for a década certa, aí você vai colocar a década, né? 1990, nesse caso 199 e um tracinho, um hífen, que significa que é a década de 90, mas você não sabe qual é o ano correto. Mesma coisa se for a década de 80, 70 e assim por diante. Aí você vai colocar 198, traço, 197, traço, hífen, entre colchetes, década certa, ok? Década provável, também é outra possibilidade, não tenho certeza se é essa década, mas é muito provável que seja. Aí você vai colocar 199, hífen, né, década de 90, com uma interrogação, que é provável que seja nessa data, nessa década. E a mesma coisa acontece para os séculos. Tá? Isso dos séculos é muito mais complicado, porque por se tratar de séculos, né, se você está pegando um texto secular muito antigo, já fica mais difícil de saber a procedência da data correta, e aí acaba sendo mais provável da gente utilizar esse tipo de referência para data, entre os colchetes. E aí, se for o caso, você vai colocar o século correto. Eu sei que é de 1800, mas eu não sei o ano correto. Então, fica o 18, né? 8, 2 hífens, que aí seriam as décadas, né? A parte da década que você não tem certeza fica em aberto. A mesma coisa se for um século provável. Eu acho que é de 1800, mas pode ser de 1700. E aí, o que eu faço? Coloca o 18, 2 hífens e a interrogação. Século provável, ok? Mas isso não é tão recorrente não, essa questão da dúvida em relação às datas, porque geralmente a gente sempre tem a data. E quando não tem, a gente acaba conseguindo pegar na internet, enfim. Mas são possibilidades de vocês fazerem também. É sempre bom saber, caso aconteça de não ter a data no documento, ou de você ter a dúvida se é uma data ou outra. Existem possibilidades de referenciar
utilizando os colchetes, a interrogação e o hífen, ok? E por fim, a descrição física. A descrição física já aparece como um elemento complementar, certo? Não é um elemento obrigatório. Essa descrição física é realmente uma forma de você facilitar ainda mais a busca pelo documento original. A edição tal com tantas páginas. Então eu sei que é exatamente aquele livro lá com o número X de páginas que a pessoa consultou. Então, essa é uma descrição física que você coloca do livro, ou enfim, do documento que você utilizou para auxiliar na hora de buscar o documento original. E aí, as formas são páginas, número de páginas completo, nesse caso, 234 páginas, e aí o páginas aparece como P ponto, somente. Número de folhas, nesse caso 56 folhas, 56 F ponto. E qual a diferença de páginas para folhas? Bom, num livro, né, as páginas, ou enfim, qualquer artigo, enfim, que seja publicado frente e verso, a gente conta as páginas. As folhas, a gente conta somente o frente. Geralmente, os trabalhos acadêmicos são impressos só na frente, né, só em um lado. Então, a gente acaba contando as folhas, não as páginas. Então, as páginas você vai marcar quando é frente e verso. E as folhas somente à frente. 56 folhas, 56 F ponto. O V é para a versão, né? Nesse caso seria a segunda versão, terceira versão, quarta versão, não sei. E aí 2V ponto também, tá? E se tratando de um número ordinal, segunda versão, terceira versão, a gente não coloca também o ordinal aqui na versão, não. A gente coloca só o número cardinal, a mesma coisa que a gente faz na edição, ok? 2V ponto. A diferença é que na edição, para a quarta edição, a gente coloca ponto depois do número. 4 ponto é D ponto. Na versão a gente coloca só o número cardinal e o V de versão, ok? Que se for a segunda versão também aparece no seu texto, aparece no livro, enfim, tudo isso aparece lá. E agora, uma outra forma de você também fazer referência é quando é uma página específica. E isso geralmente acontece tanto na citação ou na própria referência final, quando você pega uma coisa de um capítulo, por exemplo, de um texto reduzido e você referencia somente aquela parte que você usou, que é de uma página X até outra. Nesse caso aqui, por exemplo, da página 43 à página 52. Então, página novamente só o P ponto, em minúsculo, seguida das páginas que você utilizou separadas por hífen, da 43 até a 52. E é assim que você referencia exatamente as páginas que você utilizou. Isso acaba até facilitando na hora da pessoa ir buscar o que você está referenciando ali, né? É muito melhor você referenciar as páginas exatas do que o documento inteiro se você não usou o documento inteiro. Agora, se você utilizou um livro inteiro como bibliografia para sua pesquisa, aí você referencia o livro inteiro. Se não, só as páginas que você utilizou, certo? Que não é obrigatório, é realmente uma descrição mais para facilitar. E se puder colocar, já ajuda bastante, facilita, ok? Então, até então a gente tem autoria, título, edição, local, data, e aí entra a descrição física como um elemento complementar, e existem outros elementos complementares, mas que eu não coloquei aqui porque já são outras coisas que já são mais raras, que já não faz muita importância nesse momento para a gente, ok? Pode vir, por exemplo, de traduções. No número de traduções, a gente coloca quem é um tradutor, e isso também geralmente aparece como obrigatório nos trabalhos, certo? Também é bom referenciar quem fez tradução do documento. Na primeira é o número da página, isso. O primeiro é o número de páginas total, não o número da página específica, ok? O número da página em específico, se você for colocar, é o contrário. É P.234. Peguei essa citação na página 234. Agora, 234P é o número de páginas total do livro. Eu utilizei o livro tal, edição tal, que tem esse número total de páginas, ok? Agora, se você pega uma citaçãozinha de uma página em específico, aí o P vem na frente. P ponto e a página que você utilizou, certo? Bom, agora vamos ver tudo isso, né, dentro da citação mesmo feita prontinha. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Quando a gente tem um livro com apenas um autor, e aí, ó, sobrenome do autor, no caso o último nome, vírgula e o nome dele, pode ser abreviado ou não, fica a seu critério. Geralmente a gente não abrevia, mas você pode abreviar, não tem problema. Lembrando que se for abreviar, utilize o ponto final também. Seguido do título, e aí o subtítulo se houver, ou seja,
Título em negrito ou em sublinhado ou em itálico, fica a seu critério. E o subtítulo, se tiver, normal. Ponto final, a edição, se tiver também. O local da publicação, seguido de 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano de publicação da obra, ok? Ali nas nossas referências aqui, eu não coloquei editora porque não tem, né, muito coisa específica. É basicamente o nome da editora. Você vai colocar lá o nome da editora depois do local da publicação. Então, assim, São Paulo, aí você coloca São Paulo, Abril, por exemplo, a editora Abril. Abril, você não precisa escrever editora Abril, a menos que o editora faça parte do nome, né, do nome físico mesmo da loja, da editora. Aí você coloca só o nome da editora e depois da vírgula o ano da publicação. Então, por exemplo, aqui, Ailton Krenak, Krenak em maiúsculo, vírgula, nome dele, minúsculo. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é o título do livro, em letra grifado, né? Nesse caso está em negrito. Seguido da edição, que não tem nesse caso, é a primeira, é uma edição única, a gente não coloca. Local da publicação, São Paulo, 2 pontos, Companhia das Letras, que é a editora de publicação do livro, e o ano de publicação da obra, 2019. Poderia colocar o número de páginas? Poderia, mas é uma informação complementar, não faz muita diferença. Ainda mais porque é uma edição única, né? Uma edição, é a primeira edição, não existe uma outra edição para a gente comparar. Então, não tem necessidade, mas não faz muita diferença. Se quiser, sem problemas também, ok? Um livro com até 3 autores, aquilo que a gente também comentou. Sobrenome em maiúsculo, vírgula, nome, ponto e vírgula. Então, assim, todos os autores vão ser separados por ponto e vírgula, sendo que o último nome vai vir em letras maiúsculas e aí o nome do autor em letras minúsculas, né? Só o nome, só a primeira letra em maiúscula. Agora sim, vocês podem ver que está aí sobrenome. Geralmente a gente utiliza o último nome do autor, certo? Em letra maiúscula. Porém, tem alguns autores, escritores, que eles utilizam de fato o segundo nome, terceiro nome, e aí é realmente uma escolha pessoal. E geralmente essas pessoas que fazem essas escolhas são porque ou já tem alguém que tem o mesmo nome e acaba utilizando o último nome, aí é para não ficar parecido, não ficar igual. Fazem-se essa distinção utilizando o segundo nome, terceiro nome, por aí vai. E essas pessoas se autorreferenciam assim, então já aparece aí no livro dessa forma, tá? E aí você já tem esse acesso. Para não causar confusão, tem essa distinção. Mas geralmente é sempre o último nome em maiúsculo, ok? E aí, mais de um autor, a gente separa todos por ponto e vírgula. Até 3 autores. Autoria de todo mundo, mesma coisa, título, subtítulo, edição, local, editora e o ano de publicação. Fiquem atentos a essa pontuação também, porque isso faz muita diferença, certo? Sobrenome e nome do autor a gente separa entre vírgula. Diferentes nomes de autores entre pontos e vírgulas. Falou todos os autores? Ponto final. Aí vamos para o título. Se tiver subtítulo, eu separo o título do subtítulo com 2 pontos. Terminou o título? Ponto final. Tem edição? Ok. Coloca lá, ponto final. Se não tiver, tranquilo. Local, 2 pontos, editora, vírgula, e o ano de publicação, seguido do ponto final também, ok? Aqui como exemplo, eu trago um livro de 3 escritoras, aí as 3 são citadas, e aí novamente eu repito que não é por ordem alfabética, é como elas aparecem no título do livro, ou de onde vocês pegaram o trabalho, né? Arusa Cinzia, ponto vírgula, Bhattacharya, vírgula, Titi, ponto vírgula, Fraser, vírgula, Nancy, ponto final. Acabou a autoria, nome do livro, título, Feminismo para os 99%, 2 pontos, porque a gente tem um subtítulo, um manifesto, ponto final. Publicação foi em São Paulo, 2 pontos, pela editora Boitempo, vírgula, ano de publicação 2019. É uma edição única, não tem outra edição, então não coloco a edição, consequentemente não tenho necessidade de colocar número de páginas, ok? Até aqui tranquilo? Você conhece esse? Seguimos. Agora, os livros com mais de 3 autores. Como eu falei para vocês, você pode referenciar todos os autores, mas uma forma para não deixar também a sua referência enorme, muito grande,
você pode utilizar a expressão latina et al, que significa entre outros, como a gente comentou. E aí, nesse caso, a gente vai citar somente o primeiro autor que aparece lá na publicação, da mesma forma como as outras, né? Sobrenome maiúsculo, vírgula, nome, et al, em itálico, e aí o ponto final, ok? Do nome do autor e o et al, a gente não precisa utilizar ponto e vírgula nem vírgula, só colocar logo seguido, só que o et al vem em itálico porque é uma partícula latina, ok? Aí o título, subtítulo, edição, local, editora, ano de publicação também. Aí no exemplo vocês estão vendo, tem o livro Descolonizar o Imaginário, que tem mais de 3 autores. E aí eu citei só o primeiro, eu não, né? A citação original mesmo do livro vem só a primeira, do Gerhard Dilger, que a gente vai colocar o último nome maiúsculo, vírgula, nome próprio ali em seguida, e o et al com itálico. Nome do livro, tem subtítulo, então nome do livro em negrito, 2 pontos, restante do livro, local de publicação, editora e o ano de publicação, também edição única. Aqui nos exemplos vocês viram que os títulos eu coloquei todos em negrito, certo? Foi opção minha, escolha minha, mas vocês podem colocar por itálico. Como tem et al também em itálico, eu achei melhor não colocar em itálico o título, então preferi colocar em negrito, mas o sublinhado também seria uma outra opção. Agora, pode ocorrer do livro ter um autor desconhecido, né? Não aparecer o nome do autor. É raro, mas pode vir a acontecer. Nesses casos, a gente faz aquilo que eu falei anteriormente, colocar somente o nome do livro, né? O título do próprio livro acaba aparecendo ali no início da referência. E aí vem o título do livro em letra maiúscula por completo, a menos que tenha um subtítulo. Aí nesse caso vai ser o título principal em maiúsculo, 2 pontos e o subtítulo lá normal, seguindo, ok? Nesse caso aqui, é só um exemplo, tá? É a Mula Sem Cabeça, em maiúsculo, Florianópolis como local, editora X e um ano de publicação 2020. Aqui é fictício mesmo, só para dar um exemplo, nesse caso de ter um livro com um autor desconhecido, tá? Autoria desconhecida. Agora, quando a nossa referência ela vem de um dicionário ou de uma enciclopédia, por exemplo. Bom, nesses casos, a gente vai colocar o sobrenome e o prenome, título, subtítulo, edição, local, editora e depois da editora a data, ponto final, nesse caso o total de páginas ou volume, que é opcional, né? Aqui vocês podem ver, mas geralmente é bom colocar porque se tratando de dicionários, geralmente eles sim têm mais versões e têm mais volumes porque estão sempre sendo reinventados. A mesma coisa para as enciclopédias, tá? E aqui um exemplo é o novo dicionário da língua portuguesa. Aqui é bacana porque já tem uma outra edição, ó. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Ferreira é o último nome, maiúsculo, restante do nome completo, mas eu poderia ter colocado A.B.H. Nesses casos da abreviação o D não precisa aparecer, né? Ponto final, título da enciclopédia, novo dicionário da língua portuguesa, em negrito. Essa edição é a segunda, então 2.ed. Local Rio de Janeiro, 2 pontos, a data, a editora Nova Fronteira e a data 1986 e que o número de páginas 1838 páginas, ou seja, a edição que foi consultada é a segunda edição que possui 1838 páginas, ok? Nos casos de dicionários e enciclopédias, ok? Agora, às vezes você acaba utilizando como base para sua pesquisa ou como busca mesmo para o seu trabalho, somente um capítulo de um determinado livro ou um capítulo que você consegue avulso na internet, enfim, seja lá como for. Nem sempre a gente vai referenciar o livro por inteiro, às vezes é só um capítulo em específico. E aí, como fazer essa referência do capítulo em específico? Veja só, a autoria de um capítulo diferente da autoria do livro no todo. Ou seja, você vai referenciar um capítulo que foi escrito por uma pessoa diferente daquela que é, de fato, o livro inteiro. Que pode ser, no caso, aquele exemplo que eu dei dos editores ou dos organizadores, dos compiladores, dos coordenadores de livros. Se você for referenciar um capítulo de um livro desse tipo, por exemplo, você precisa citar tanto o autor do capítulo que você está pegando, quanto o autor do livro, da obra como um todo. Como funciona? O sobrenome, o prenome, que o prenome no caso é o resto do nome, que no caso é o autor do capítulo que você está utilizando. Aí depois disso, o título do capítulo,
E aí, onde você pegou esse capítulo? Que aí vai vir de fato a obra geral, né? Então, assim, esse capítulo foi pego, foi extraído in também funciona como uma partícula latina, que é de onde você retirou. In vem em itálico, com 2 pontos. E aí vem o nome da pessoa que publicou o livro, né? Que organizou, que compilou, enfim. Sobrenome, o prenome, e aí o título da obra como um todo, o local, a editora, o ano, as páginas iniciais e finais. Vamos ver aqui, por exemplo, que fica um pouco mais fácil. Veja só. Aí tem aqui o Simon, que eu não vou falar o sobrenome dele, não me atreverei. O sobrenome dele em todo em maiúsculo, Simon, ponto final. Ele que escreveu o capítulo que eu peguei, né, que eu fiz a minha leitura. O capítulo é Como a Universidade está se pensando. Esse é o nome do capítulo, é o título do capítulo. Não vou colocar o título do capítulo em negrito ou em itálico, nem em sublinhado. O que vai aparecer em negrito, sublinhado ou itálico é o título da obra, ok? Então o capítulo funciona ali normalzinho. Retirei esse capítulo do livro em itálico, 2 pontos. Pereira, Antônio Gomes, que é o organizador. Então, o organizador do livro é Antônio Gomes Pereira, referencio ele, coloco entre os parênteses organizador. Se for o editor, vai aparecer daquela mesma forma o ED, o E em maiúsculo. Se for coordenador, aparece CORD. Se for compilador, aparece COMP, ou seja, nesse livro que eu peguei. E aí o nome do livro, o título de fato. Para onde vai a Universidade Brasileira? E essa parte assim que eu faço a marcação. Em negrito, o local, a editora e o ano de publicação. E, obviamente, nesse caso, é essencial que eu coloque a página inicial e a final, porque eu estou falando de um capítulo em específico. Então, você vai colocar qual é a página onde o capítulo começa e onde o capítulo termina, né? Não somente jogar lá o nome do capítulo e a pessoa que lute para achar no livro. Você sinaliza também quais são as páginas do capítulo, porque já facilita na hora de buscar, ok? Isso acontece dentro dos livros, né, onde o capítulo, a autoria do capítulo é diferente do livro, da autoria do livro. Agora, quando a autoria do capítulo é a mesma da autoria do livro, a gente faz da seguinte maneira: sobrenome, prenome, o nome do capítulo, o título do livro no todo, aí nesse caso eu não preciso colocar o nome do autor de novo porque é o mesmo, né? O local, a editora, o ano, o número do capítulo, página inicial e final. Ou seja, dentro de um livro onde Moacir Gadotti, que é o exemplo que eu estou usando aqui embaixo, eu peguei um capítulo no livro dele, então eu vou referenciar somente o capítulo que eu usei. Ele é a mesma pessoa que elaborou o livro, então não tem problema, eu posso citar ele somente no início. Gadotti Moacir, ponto final. Nome do capítulo, A Paixão de Conhecer o Mundo. Peguei esse capítulo no livro tal, em itálico, 2 pontos. Nome do livro, em negrito, nesse caso. Pensamento Pedagógico Brasileiro. O local, São Paulo. A editora Atlas, o ano 1987. E aí você pode colocar o número do capítulo, nesse caso é o capítulo 5 em questão, e o número de páginas, tanto inicial quanto a final, ok? Capítulo 5, página 58 até o 73. Atenção à pontuação. Depois do ano, ponto final, aí vem um capítulo, o cap, ponto 5, vírgula, e a página, né, o p, ponto, e as páginas entre hífens. 58, hífen, 73, ponto final. Certo? Tranquilo até aqui? Tudo isso são detalhes, são questões. Eu vou mandar para vocês o slide depois também para que vocês tenham. Vou mandar também a ABNT com todas as normas, as referências para que vocês também tenham acesso, porque aqui no slide eu coloquei alguns exemplos, os mais usuais, os mais comuns, mas assim, é tanta coisa, é tanta informação que é bom sempre ter a ABNT por perto para caso de consultar, certo? Então aqui a gente viu para essas autorias, né? Para 1, para 2, para 3 autores, para mais de 4 autores, e para as obras onde o autor é diferente, do capítulo é diferente da organização do livro como um todo. E é assim que a gente faz a referência nessa obra, ok? Agora existem alguns detalhes quando a gente vai fazer as referências, que são alguns pontos específicos de formatação, que é também muito bom a gente ter em mente. São elas o espaçamento, ou seja, o espaçamento na referência é um espaçamento simples, ok? É só um espaço simples que devem separar uma da outra. O que é o espaçamento simples? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para quem não souber, né? Acho que vocês já estão habituados a isso, mas é sempre bom a gente rever. O espaçamento simples, ele é basicamente um enter. Quando você vai separar uma referência da outra, você dá só um enter, só que aí você precisa alinhar. Lá na aba de espaçamento no próprio Word, enfim,
PowerPoint, onde quer que seja, onde quer que você está usando, tem uma aba de formatação e você vai colocar lá o espaçamento simples. Geralmente existe também uma questão de ter um espaço de 1,5, um espaço de 12. E isso a gente precisa alterar na hora de fazer as referências. O espaçamento ele é simples, ok? Entre uma referência e outra, só um espaço. Em questão ao alinhamento, o alinhamento deve estar à esquerda, ok? Então, tudo alinhado aqui na esquerda. Tudo começando no mesmo lugarzinho, bem alinhado. Sempre à esquerda, nunca à direita. E não tem necessidade também de fazer alinhar o texto para ele ficar de um canto até o outro, certo? Tipo assim, alinhadinho assim, começando aqui e terminando ali. Não, você coloca só um alinhamento para a esquerda mesmo, para que fique alinhado desse lado. A ordenação. Agora, isso daqui é outra informação valiosa. As referências, elas devem ser referenciadas, né, citadas, em ordem alfabética. Sempre. Contudo, muito cuidado que a gente não vai considerar os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então, assim, pegando aqui esses dois exemplos, do Simon e do Moacir Gadot, eu vou colocar, supomos que eu fiz um trabalho que eu utilizei esses dois autores aqui, esses dois capítulos. Na referência, eu vou colocar Gadot Moacir primeiro, porque começa com G, o sobrenome dele, e o outro aqui começa com S, então ele vai ficar embaixo. Agora, quando no caso não tem, por exemplo, né, um autor conhecido, a mula sem cabeça, nesse exemplo, na hora de eu colocar lá na lista de referência, eu não vou colocar a mula sem cabeça no primeiro, né? A menos que de fato o mula seja a primeira letra da minha referência, o M. Nesse caso, eu vou colocar a mula sem cabeça no lugar do M. Eu vou considerar desde mula, não considero os artigos definidos e indefinidos. Não vou considerar a, o, e uma, ok? Então, sempre pela ordem alfabética, considerando o sobrenome do autor ou a forma como a sua referência começa. Nesse caso aqui, Dilger viria primeiro, mula sem cabeça viria depois, e assim por diante, certo? Ordenação é sempre ordenar suas referências pela ordem alfabética, alinhando à esquerda com espaço simples de uma para outra, certo? Títulos e subtítulos devem se separar usando 2 pontos, aquilo que a gente já comentou. Título é marcado 2 pontos, subtítulo não marcado, ok? Outro detalhe, cidades com nomes iguais. São Paulo, que é o mesmo nome da capital. Rio de Janeiro, o mesmo nome da capital. Existem cidades no Brasil que também têm o mesmo nome, que a cidade é em um estado e outra é em outro, mas que tem o mesmo nome. Então isso a gente também tem que ter cuidado na hora de referenciar. Caso a cidade de publicação tiver o mesmo nome de outra cidade, é necessário colocar o nome do estado. Por exemplo, Ouro Branco é uma cidade que tem em Minas Gerais, mas também existe uma uma cidade chamada Ouro Branco no Rio Grande do Norte. Então, nesses casos, eu preciso colocar também o estado em questão, ok? E aí você pode colocar o estado entre parênteses. Da mesma forma como a gente viu ali naquele exemplo, São Paulo Cadê? Aqui. Aqui na referência está o São Paulo, que é o estado, né? Coloquei entre parênteses os estados, que é o estado, não a cidade. Não, aí eu posso colocar entre parênteses. No caso de Ouro Branco, se fosse aqui, por exemplo, ao invés de Florianópolis, fosse Ouro Branco, eu poderia colocar Ouro Branco e entre parênteses Minas Gerais, por exemplo, se tratando de Minas Gerais, e seguir com o resto da minha referência, ok? Então, quando tem nomes iguais, é importante a gente fazer essa distinção entre os estados. Agora, outra questão que a gente precisa tomar cuidado também, que é o uso do itálico. Veja, passou-se a adotar o grifo em itálico para as expressões latinas in e o at all. Antes não era necessário, mas com a nova resolução, desde 2018, passou-se a utilizar, acho que desde 2006, se utiliza o in e o at all em itálico também. Então, sempre que a gente for colocar os dois, utilizar o itálico, certo? Lembrando que o in vem com 2 pontos, que aí é a parte da obra, né? O in indica uma parte da obra. E o et al. É utilizado para indicar as obras com mais de 4 autores, ambos em itálico. E não só isso, todas as expressões latinas que aparecerem, a gente coloca em itálico. Por exemplo, apud é a citação da citação, tá? A gente vai também falar sobre isso quando a gente falar sobre citação. Mas aqui na referência, o apud também aparece e ele aparece em itálico.
porque é uma expressão latina que significa que é uma citação da citação. Alguém citou uma coisa que já foi citada em outro documento. Então, por exemplo, estou lendo aqui o meu livro de fulano de tal, e no livro dele ele faz uma citação X. Agora, eu estou citando essa citação no meu trabalho. Então, quando eu cito a citação, na referência eu vou utilizar APUD. Aqui embaixo a gente tem um exemplo. Ó. O APUD nas referências bibliográficas de acordo com a BNT. Para referenciar isso, a gente vai utilizar o nome do autor, né, do autor original, na mesma formulação, o último nome maiúsculo é o nome do autor, o título do texto original, em negrito, se tiver subtítulo não, é negrito, itálico ou em sublinhado, fica a seu critério, a cidade, a editora, o ano, e aí quando terminar isso, que são as informações essenciais, como a gente viu, nesse caso não precisa colocar mais, complementar, só essencial, aí vem o APUD, que é de fato de onde eu peguei a citação, certo? Então a primeira parte é a original, de onde a citação saiu de fato, e a segunda parte é de onde eu peguei a citação, ou seja, essa citação que eu retirei original está na obra tal, do citante, e o título do texto onde a passagem foi retirada. Cidade, editora e o ano também, ok? O APUD funciona nesse quesito. Deu para entender um pouquinho sobre o APUD? A gente vai falar sobre ele depois, mas isso é basicamente na referência. Se eu pego a citação de outra pessoa em um documento, eu preciso referenciar tanto o documento de onde eu tirei, quanto o documento original de onde a citação saiu de fato, ok? As outras expressões latinas que aparecem em itálico é o et al, que a gente já viu, o SL, que também apareceu ali no exemplo, que é o sem local, né, sine locale, sem o local identificado, e o SN, que é para quando não tem a editora identificada. Quando a editora você não consegue identificar a editora, você coloca entre os colchetes o SN. A mesma coisa acontece para o local não identificado entre colchetes SL. SL e SN entre colchetes, ok? Ambos em itálico, pois são expressões latinas na referência. Tranquilo? Agora uma outra questão são as referências nos meios eletrônicos. Aqui eu peguei algumas das mais básicas, tá? Porque na verdade a lista é infinita. Mas falando um pouquinho sobre os vídeos e os sites. Hoje em dia é muito mais comum a gente pegar essas referências em meios eletrônicos, seja uma referência bibliográfica, uma referência eletrônica, é muito comum a gente encontrar nesses sites ou no YouTube, enfim. Se for um documentário, se for um filme nas plataformas de streaming, no Netflix, no Amazon, sei lá, todas as outras disponíveis, então tudo isso precisa aparecer na nossa referência. Como fazer isso? Peguei um vídeo no YouTube, utilizei como bibliografia, citei até no meu trabalho, preciso referenciar. Na minha referência vai vir um autor, o título, um local, a data, disponível em, o endereço eletrônico e o acesso. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo. Autor e o título, geralmente isso, o autor e o título, é o nome do canal no YouTube da pessoa. Né? Então, se tiver de fato um nome e um sobrenome, você pode colocar o nome e sobrenome daquela forma. Se for um nome só, você coloca o nome só em maiúsculo, ok? Nesse caso aqui é um exemplo de um vídeo retirado da Universidade Federal de Santa Catarina. Aí, o título do vídeo que você pegou no YouTube, você coloca aqui o título, Biblioteca Central. O nome do título vai depender de como tiver grafado lá no vídeo. Nesse caso, o título já estava em letra maiúscula do vídeo. Então, você vai colocar como está lá. Se o nome do vídeo tiver todo minúsculo, vem todo minúsculo. E aí, realmente, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Como tiver lá intitulado, você coloca na sua referência, ok? Nesse caso, estava em letra maiúscula, então aparece aqui em letra maiúscula. Videoaula 2. Ah, não, isso daqui na verdade é o autor, o título, o local e a data. Essa Biblioteca Central faz parte do nome do autor. Né? Então, a Biblioteca Central é um canal da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, por isso que ambos estão aqui em letra maiúscula. O título, na verdade, é uma videoaula 2, Portal CAPS. Busca rápida. No caso, mas realmente, se no caso o vídeo tiver, o título do vídeo for realmente todo em maiúsculo, você pode colocar ele todo maiúsculo. Essa informação aqui ainda faz parte da primeira. O título do vídeo, no caso, é videoaula 2, e aí tem um subtítulo, tá? Portal CAPS, busca rápida. Tem dois pontos aqui, dois pontos, né? Videoaula 2, 2 pontos. Subtítulo, Portal CAPS, 2 pontos, busca rápida. Porque o vídeo também está nomeado dessa forma, então a gente só coloca como está lá.
O local, Florianópolis, 2011. Geralmente pode ser que não apareça o local por se tratar de um vídeo no YouTube, então se não tiver, o que a gente faz? Coloca a partícula latina sem local, SL, mas o ano sempre tem lá no YouTube, então você coloca também a data de publicação do vídeo, 2011. E de onde você tirou? Disponível em 2 pontos. E aí o endereço eletrônico. Antigamente o endereço eletrônico ele era sinalizado entre duas barrinhas de maior e menor, né, que era assim, um triângulozinho assim. Já não se utiliza mais. Agora você só coloca o link do vídeo mesmo, o endereço eletrônico. E é necessário que você coloque quando que você acessou o vídeo, certo? A primeira data de acesso. E aí o acesso é em 2 pontos e o dia, o mês e o ano, ok? No caso, o mês vai vir abreviado, não precisa de D, 23 de janeiro de 2019, não, 23, a abreviação do mês. Todos os meses são abreviados com exceção de maio. Maio, por ter só 4 letras, você coloca inteiro, segundo a ABNT, né, toda essa prescrição deles. Então, maio é o único que não se abrevia, todos os outros abreviados, só as 3 primeiras letras, com ponto. E o ano também, ponto final, ok? Isso são para os vídeos no YouTube. Agora, para os sites, qualquer site que seja, você vai pegar para referenciar esse site quem escreveu o texto que você está utilizando. Mesma coisa de sobrenome e de nome, o título da matéria, o nome do site, o ano, disponível em endereço eletrônico, acesso, dia, mês e ano. Nos casos de site, o que a gente vai grifar, no fim das contas, o que vai ficar em negrito, em itálico ou sublinhado, não é o título da matéria, mas sim é o nome do site. Então, o que aparece em negrito nos casos dos sites é o nome do site. Eu vou mostrar para vocês um exemplo ali nas referências do próprio slide. Aqui, deixa eu ver aqui. Veja só. Esse aqui. Eu peguei essa informação do site Metzer. Então, eu fiz a referência do texto. O texto era referências bibliográficas nas normas ABNT, 2 pontos, guia completa, é um título e um subtítulo, mas não fica em negrito o título, porque o que fica em negrito nos sites é o nome do site, ok? Então, referencio a pessoa que escreveu, o título do texto, subtítulo, site marcado, grifado, ano de publicação, disponível em site aqui e o acesso, com data, mês e ano, ok? Mês abreviado também com ponto final. Agora, quando não tem um autor específico, né, e eu retiro de um site alguma coisa, a gente tem que marcar o autor daquela mesma forma que a gente falou anteriormente. Nesse caso aqui, se eu quero consultar a Constituição brasileira, aí eu vou lá no site do Planalto, né, da Constituição do governo. E quem é o autor dessa obra? Enfim, o autor é a Constituição, né? Como eu cito, né, como eu referencio a Constituição. Brasil. Brasil, em maiúsculo, ponto final. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o título. E aí, nesse caso, eu coloco em negrito o título porque não tem um autor aqui para a gente, né, referenciar. Vem só mesmo o título do livro, que nesse caso é a Constituição. Brasília, DF, local, Presidência da República, no caso seria a editora, né? 2016 é o ano. Tá vendo que está aqui entre colchetes? O que isso significa? Significa que a data certa não aparece lá na publicação, no site, né? Mas que a gente tem essa informação que essa que a pessoa pegou, né, nesse site foi publicada em 2016. Então tem a data certa, mas não aparece no site. Então coloca entre colchetes. Disponível em, aqui o site e o acesso. 1 de maio, nesse caso está aqui, ó, maio completo, porque a gente não abrevia. 2017, ponto final. Certo? Dessa forma que a gente faz a referência nesses casos. Tranquilo até aqui? Isso acontece para os vídeos no YouTube e para os sites de modo geral. Ok? Agora, se tratando de imagens em movimento, fora dos vídeos do YouTube, outros tipos de vídeos ou filmes, seja ele em plataformas digitais, ou seja ele em DVD, ou sei lá, onde quer que seja, que você estiver utilizando, a referência é a seguinte. O título, logo em seguida, diretor e produtor, ou diretor ou produtor, pode citar os dois ou pode citar um ou outro. Local, 2 pontos, a empresa que produziu ou distribuiu, seguido da vírgula, da data, e o suporte, tá?
Aqui um exemplo. Título, Cidade de Deus. Não preciso colocar o nome do filme ou, enfim, do vídeo inteiro, do documentário. Só o primeiro nome basta. Desde que não seja, né, o artigo A Cidade de Deus, eu colocaria A Cidade. Tudo em maiúsculo. Nesse caso, só Cidade de Deus já basta. Ponto final, em negrito, o título do filme. O diretor, a direção de Fernando Meirelles. Local, Rio de Janeiro. Globo Filmes, que é a empresa distribuidora. Vírgula, a data de produção do filme 2002 e o suporte ao DVD, um DVD de 130 minutos. Quais são os tipos de suporte? Um DVD, um CD, um Netflix, ou sei lá. O suporte é onde você teve acesso a esse filme, a esse conteúdo, ok? E aí vai ser a plataforma de streaming ou vai ser de fato um CD, um DVD, onde quer que você teve acesso, ok? O documento, e aí isso é para as imagens e movimentos. E agora para documentos sonoros, música, álbuns, enfim, assim por diante. Nome do artista primeiro, nome da música, cidade, gravadora, ano e o suporte também, que aí vai ser a mesma coisa, CD, DVD, Spotify, YouTube Music, Apple Music, vai depender do suporte onde você teve acesso, seguido da duração de minutos. Se for uma música que você está referenciando, número de minutos. Se for um álbum inteiro, número de minutos e assim por diante, tá? Mas como assim? Tem que referenciar até música? Sim, com certeza. Tudo aquilo que a gente usa, a gente referencia, se não configura como plágio, certo? E não somente, a gente precisa também referenciar para dar embasamento para o nosso trabalho. Então, alguns trabalhos em específico fazem o uso de músicas e filmes como objeto de pesquisa mesmo. Então, tudo isso precisa aparecer na sua referência, caso você utilize na sua pesquisa. Aqui, como exemplo, eu trouxe dois álbuns. Um é uma trilha sonora do filme Rio e outro é um álbum de Thiago York. Então, como que vai funcionar aqui? No caso da trilha sonora, se trata de uma trilha sonora com muitos artistas que cantam, a referência fica da seguinte maneira. Aparece aqui o nome do disco, ou seja, Rio, dois pontos, e aí como subtítulo acaba aparecendo a trilha sonora original do filme. Perdão aqui, ó, filme, tá incorreto. Sem local, que não aparece a cidade lá no álbum, sem local em itálico, seguido da gravadora que é Universal Music, e o ano 2011. Suporte a um CD de 40 minutos, e aqui uma informação adicional que são vários intérpretes, ou seja, não é só uma pessoa que está cantando. Se fosse, iria aqui no início da minha citação. Como não é, vem aqui no final vários intérpretes. Já nesse caso de Thiago York, que é um cantor só em específico, aí vem o nome dele, do artista, York, Thiago, que é o seu nome artístico, né? Não sei se o nome completo dele tem mais nomes, aí não vem ao caso, é realmente o nome com que a pessoa se apresenta. Se fosse um nome só, assim, Ludmilla, seria só Ludmilla. Ponto final. Aí, nesse caso, York, Thiago, nome do álbum Reconstrução em negrito, sem local, que é a cidade, né? Essa informação não aparece no Spotify, mas aparece a gravadora, Universal Music, e o ano de produção 2019, e o suporte é um CD de 52 minutos, tá? Aí, essa informação eu peguei no Spotify, mas você pode colocar um CD que é o suporte, porque se trata de um álbum de 52 minutos. Então, na hora de você referenciar, você pode colocar mesmo como CD, 52 minutos. Ok? Deu para entender? Funciona dessa maneira para os artistas de modo geral, para trilhas sonoras e compilações, ok? Aqui eu tenho as minhas referências desse arquivo, por exemplo, vejam só, tudo alinhado aqui à esquerda, tá? Tudo aqui em letra maiúscula. Aqui eu tenho o nome dos autores, todos eles. Aqui eu tenho os retirados insights. Vocês podem ver que o que está em negrito não é o título do texto, mas sim o nome do site. Todos esses três aqui, esses quatro, Coelho, Mendonça é um livro, Vilaça e Santos são de sites. Mendonça é um livro, e aí eu tenho só o nome do título do livro mesmo em negrito. E os dois primeiros, que é o próprio site da BNT, coloquei aqui o site em negrito, e o primeiro é a NBR, que é a norma técnica que a gente utiliza, das referências, a 6023, é o título dela em negrito. Subtítulo, aqui normal, informação e documentação, referências. Todas as minhas marcações estão em negrito. Poderia ter sido sublinhado ou poderia ter sido em itálico, mas todas foram feitas em negrito.
Também optei por não abreviar o nome dos autores, então os nomes aqui completos. Inclusive aqui, ó, Santos Luiz Carlos dos. Luiz Carlos dos Santos. Então, assim, o dos também continua aqui normalmente na minha referência completa, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como que é a ABNT, a norma, né, a NBR 6023, que é essa norma das referências, como que é para vocês analisarem ela. Eu vou mandar ela para vocês junto com o slide, e nela vocês têm essa informação completinha para analisar. Deixa eu mudar a apresentação para essa referência. Todo mundo vendo? A BNT NBR 6023. Apareceu aí para vocês? Bom, é isso. Esse é o documento, tá? Essa aqui é a edição de 2018, como eu falei para vocês, das referências, como elaborar, como informar, como fazer na hora de citar no trabalho. Eu vou mandar ela para vocês também hoje por e-mail, né? Por WhatsApp também, eu acho que tranquilo. É um PDF de muitas páginas, 74 páginas, com todas as informações para vocês fazerem referências. Então, tudo está aqui, tá? Aqui tem o sumário com todos os tipos de locais de onde você pode fazer retirada. Então, se é site, se é evento, se é artigo científico, se é monografia, se é música, se é... enfim, tá tudo aqui com as informações de como referenciar cada um desses locais, ok? Aí, a princípio, tem uma explicação básica de como... olha só o tanto de coisa, gente. Filmes, partitura, documento sonoro, pessoa jurídica, pessoa física, dia e hora, descrição física de tudo. Ah, aqui são as informações de siglas e abreviações também. Tem tudo aqui, mas tudo... para cada um desses tópicos aqui é um tipo de referência específica. Então, assim, é bom a gente ter em mente essas que eu passei para vocês, né, as essenciais, porque elas é um padrão que se repete sempre. Autor da obra, título, editora, local, ano e ponto final. São as essenciais. Sabendo isso, você tira de letra. E acaba se repetindo para todas essas especificidades. Mas aqui vocês têm essas informações mais detalhadas. Deixa eu ver aqui, abaixar para vocês verem como localizar referências específicas. Aqui aparece, ó, é o 7, modelo de referências. A monografia no todo tem aqui os elementos essenciais, título de obra, autoria, título de obra, edição, cidade, editora, ano. Com informações complementares, que foi aquilo que eu falei para vocês. Número de páginas no total, ele é aqui, ó, 18 centímetros, é uma informação que realmente é só para facilitar na hora de localizar, mas que é complementar, não tem necessidade. A bibliografia específica, ISBN, que é o cadastro do livro no Conselho Brasileiro. Então, são informações que não tem necessidade de fato aparecer como essencial, mas que pode aparecer como complementar, ok? Aqui para livros, para monografias, aqui no meio eletrônico também tem com as informações, já vem com exemplos, tá? Também aparece aqui a especificidade explicadinho, mas com exemplo fica mais fácil de ver, visivelmente mais tranquilo. Aparece todos os exemplos dos elementos essenciais e também tem os exemplos complementares. Então, se você estiver procurando uma coisa em específica, você vai lá no sumário. Como eu referencio um site, um artigo de um site. Aí você vem aqui, artigo, seção ou matéria de publicação periódica, página 13. Vamos lá. (14, 13). Aqui. A publicação periódica, seção ou matéria. Isso aqui geralmente é numa bibliografia impressa, né? Como a gente não tem site aqui. Então, na questão impressa, autor, onde foi retirado, o nome do periódico, no caso, em negrito nesse caso, local, ano, enfim, do arquivo em específico. Aí tudo isso aparece como se deve se fazer aqui na explicação anterior, junto com os exemplos. Para tudo. Artigos, sites e assim por diante. Mais embaixo, lá no final, a gente tem uma tabela com as siglas, que é bom para vocês saberem. Aqui, ó, aqui tem um exemplo dos locais.
Viçosa. Viçosa é um nome de uma cidade que existe em 3 estados do Brasil. Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Então aí o que a gente faz na hora de citar? Separando por vírgulas. Por vírgulas. Viçosa L, Viçosa MG, Viçosa RM. Brasília, não sabia que tinha uma Brasília em Minas Gerais também, mas tem. Então, Brasília DF, Brasília Minas Gerais. Exemplos de como fazer quando tiver mais de uma cidade no Brasil com o mesmo nome, ou se for um trabalho que você está pegando a referência externa, internacional, também é bacana colocar lá o estado e o país. Vejamos aqui mais embaixo. Aqui é a questão da data, que tem lá no slide também para vocês verem, com os colchetes, quando for provável ou certo. Eu quero chegar aqui nessa parte na parte final, aqui nas abreviaturas dos meses, como vocês vão referenciar. E a própria ABNT fornece para a gente em outros idiomas, tanto no português, no espanhol, no italiano, no francês, no inglês e no alemão, porque aí vai variar de acordo com o documento que você estiver fazendo. Tá vendo aqui no português todas abreviadas, exceto maio, tudo em letra minúscula. Já em inglês e em alemão, elas vêm com letra maiúscula, porque os dias dos meses em ambas as línguas são considerados nomes que precisam ser grafados com a letra maiúscula. Então a gente não coloca os dias, os meses com letras minúsculas, sim maiúsculas. Então isso também aparece na referência caso a sua bibliografia consultada seja gringa, seja internacional, ok? Seja do exterior. Mas no caso do português está aqui também a abreviaçãozinha. Como funciona? Aqui são todas as abreviaturas que a gente utiliza também. Compilador, coordenador, editor, editora. Aqui é a diferença que eu falei para vocês entre edição e editor. E a editora, minúsculo, maiúsculo, tá? Aqui também o significado em itálico. At all. E assim por diante. O sem local, o sem editora, sem nomine. Tudo aqui informando para vocês como funciona, certo? Então, assim, essas são as referências de modo geral do trabalho acadêmico e no trabalho em geral, como fazer as referências, certo? Alguma dúvida até aqui? Eu vou mandar para vocês o slide com todas essas informações. Gravei a aula de hoje também, vou disponibilizar logo em seguida. Vou mandar a BNT, a NBR, de referências para vocês terem aí com vocês. Vou mandar por e-mail também, para quando vocês precisarem consultar, ter de fácil acesso. Vou passar uma atividade para vocês, mas não hoje, na próxima aula, para vocês organizarem as referências, certinho, com base nisso que a gente viu hoje, em relação a negrito, itálico, sublinhado, autoria, título, ano, enfim, para a gente praticar isso de forma prática mesmo, para vocês colocarem a mão na massa e saber elaborar, tendo aí essa noção inicial de como fazer, certo? Assim, isso que a gente viu hoje são as principais, as essenciais e de fato que mais aparece. Mas agora, quando você vai utilizar revistas, periódicos, sites de streamings, como os que a gente falou aqui também, querendo ou não, Netflix, Amazon, enfim. Tudo isso tem uma referência específica e aí realmente a questão é analisar lá na NBR como que a ABNT prevê esse tipo de citação, ok? Mas de modo geral as referências são organizadas dessa forma. Lembrando que as referências bibliográficas são para as pesquisas bibliográficas, mas que a melhor maneira mesmo é a gente utilizar o termo referências, que é mais abrangente, ok? E aí acaba funcionando para tudo mesmo, certo? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, a nossa aula é isso por hoje, tá bom? E estamos aqui na quarta-feira, às 2h30 da tarde. Conto com vocês, que a gente dá continuidade a esse assunto. Tranquilo? Ok, então, gente, brigadão. Até a próxima. Nos vemos na quarta.